feminino, certo? Vocês vão falar comigo, né? Dudu, você está muito calado. Então, quando a gente fala, desculpa, de sistema reprodutor feminino, ele vai ter uma paridade muito grande com o sistema reprodutor masculino, em termos de que são sistemas que, como o nome sugere, vão servir à reprodução, são sistemas onde a gente encontra as células reprodutoras, né? Essas células, elas são produzidas pelas gônadas, né? Elas são também essas células chamadas gametas, né? Que vão formar um embrião a partir de uma conjunção desses gametas. E, semelhante ao que a gente viu no sistema reprodutor masculino, a gente vai dividir também em órgãos genitais externos e órgãos genitais internos. Quando a gente fala de sistema reprodutor feminino, o conjunto desses órgãos genitais externos, né, na mulher, no gênero feminino, esse conjunto é chamado de vulva ou pudendo. Então, esse é o nome que a gente dá, de uma forma correta, a esse conjunto da genitália externa nas mulheres. Quando eu observo esse pudendo, né, então, a primeira coisa que a gente já erra, né, já vê isso, de um modo geral, as pessoas chamam esse conjunto de vagina, quando, na verdade, a gente vai ver que a vagina ela é um órgão de forma tubular, tá? Nessa região do pudendo, né, o que a gente vai encontrar? Sobre a sínfise púbica, lá na região anterior, uma área onde existe uma tendência natural maior de depósito de tecido gorduroso, tá? Esse aspecto, ele é um aspecto dependente de hormônio, né? A gente vê uma deposição maior em mulheres, por conta de uma condição hormônio dependente, do que em homens. E essa região, a partir de uma determinada idade, né, idade essa que é onde acontece um aumento da produção de hormônios, ela torna-se naturalmente revestida por pelos. Pelos esses chamados de pelos púbicos, né, porque estão sobre a região púbica. O que vai acontecer? Essa região, mas fica sobre a sínfise púbica, e que a partir de uma determinada idade, numa condição hormônio dependente, começam a surgir esses pelos. Essa região é chamada de monte púbico, né? Exatamente pelo fato dele ter uma elevação natural. Lembrar um monte ficar sobre a região púbica, ele recebeu o nome de monte púbico. O fato dessa presença de pelos ser dependente do hormônio tem um aspecto curioso, que é o fato de que quando as mulheres entram em menopausa, ou seja, e há um decréscimo, né, dessa produção de hormônio, a quantidade de pelos ela pode diminuir. Obviamente ela não chega a zerar, mas há uma certa diminuição por conta até dessa condição ser hormônio dependente. Partindo do monte púbico em direção posterior, eu vou ver a existência de duas pregas que têm uma condição muito semelhante à dele, ou seja, elas também podem estar, né, dependendo da idade, recoberta pelo mesmo tipo de pelos, que são os que a gente chama de lábios maiores ou grandes lábios. Vocês podem encontrar descritos na literatura das duas formas, lábios maiores ou grandes lábios. Eles justamente convergem para a região anterior, onde eu tenho aqui o encontro deles, que é a comissura anterior, e a partir dela é que eu vejo a presença do monte púbico. Medialmente aos lábios maiores, eu vou encontrar outras duas pregas, só que com uma constituição diferente. Os lábios maiores, eles são estruturas revestidas por pele, né? E pele, a gente sabe que existem anexos, entre eles pelo, por isso eu posso encontrar pelos nos lábios maiores. Já essas duas pregas mediais a eles, elas são revestidas puramente por mucosas, então desprovidas de pelos. Essas duas pregas que ficam mediais em relação aos lábios maiores e que são mucosas, né, de constituição mucosa, são os lábios menores, que vocês também podem encontrar com o nome de lábios pequenos lábios, perdão. Toda essa região que é limitada pelos lábios menores,
ou seja, toda essa área que eu estou demarcando, é o que a gente chama de vestíbulo. Vestíbulo vaginal. Então, é toda aquela área circunscrita, limitada pelos lábios menores. Vocês estão aí, gente? Hello? Sim. Estamos aqui. Ah, Dudu, tava com saudade já de ouvir sua voz. Foi você que falou comigo? Não, foi? Fui Foi. eu e a Aline. Tá, falei, gente, cadê Dudu que vai falar comigo? Tá? O que eu vou... Nessa área do vestíbulo, existem duas aberturas naturais. Que aberturas vocês acham que são essas? A uretra e a vagina. Perfeito, né? Essas duas aberturas a gente denomina de ósteos, né? Como a gente viu lá dos ósteos ureterais. E eu vou ter numa condição mais anterior o ósteo externo da uretra e numa condição mais posterior o ósteo vaginal. Espera aí. Ah, tá. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Deixa eu pegar duas coisas aqui. A uretra é um canal? Sim. Sim. A vagina também tem uma forma de canal. Então imaginem dois canais aqui, ó. Uretra, pensa que a caneta é oca, né? E vagina. Então aqui, dois canais. A uretra numa condição anterior, ó, em relação à vagina, certo? Certo. Se eu olhar assim, eu vou ver só as boquinhas, as aberturas, os ósteos. Mas, se eu chegar, vou botar de perfil, e cortar aqui, né, e for olhar, eu não vou ver os ósteos, eu vou ver essas duas estruturas. Fica claro isso ou não? Imagina que são dois canos. Se eu olhar a pontinha do cano, eu estou vendo a abertura, mas se eu cortar no meio, eu vou ver a parede do cano. Sim ou não? Sim. Ótimo. É só você que fala comigo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu vou fazer um corte dessa forma que eu mostrei para vocês. E eu vou ver isso aqui, ó. Quem vocês acham que é? A uretra. E aqui, A vagina. vagina, tá? Porque foi um corte superior. E aí eu quero mostrar para vocês uma estrutura que fica aqui abaixo da mucosa. Se eu incisar e dissecar a mucosa, eu vou encontrar aqui de cada lado uma estrutura igual a essa aqui, ó. Que é uma glândula. Do lado oposto, eu tenho outra, estaria acima dessa faixa que foi rebatida, certo? Estão vendo que tem um ducto nela e, obviamente, essa glândula, ela secreta uma substância. E olha onde é que ela vai secretar essa substância? Lá próximo à entrada da vagina. Nome dessas glândulas, né? Uma de cada lado, são as glândulas vestibulares. Ficam ali no vestíbulo. Elas foram, durante muitos anos, chamadas por um epônimo do cara que as descobriu. Elas eram chamadas de glândulas de Bartholin, que era o nome do sujeito. Infelizmente, ou não, não sei, a clínica, né, ela está ainda agregada, né, arraigada a esses epônimos. Então, essas glândulas elas podem ser acometidas por processos inflamatórios. Muitas vezes obstruem um ducto por conta da secreção e elas ficam acometidas por um processo inflamatório que pode se tornar um processo infeccioso e isso causa uma condição que gera um desconforto muito grande nas mulheres e não é uma situação muito rara de se encontrar. E a clínica consagrou essa condição com um nome antigo, né, de Bartholinite. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa condição chamada de Bartholinite, que seria um processo inflamatório e quiçá infeccioso dessas glândulas vestibulares, tá? Mas que chama de Bartholinite porque é o nome antigo dessas glândulas, tá legal? Para que serve essa secreção? O objetivo da secreção dessas glândulas é aumentar a lubrificação da vagina para facilitar o coito, para facilitar a penetração durante o ato. E lembrem-se que o objetivo, segundo a mãe natureza, é que haja com isso uma
reprodução e perpetuação da espécie. Então, a secreção dessas glândulas, ela tem por objetivo lubrificar a entrada da vagina e elas secretam durante o período de excitação, já prevendo o ato do coito. Fica claro isso? Sim. Arrasou. Cadê você? Ainda nessa região, se eu caminhar anteriormente, eu vou ver que os lábios menores, eles se juntam aqui, ó. E ao se juntarem, eles formam um revestimento parcial para essa estrutura aqui, ó. Que estrutura é essa, amores? Clitóris. Peguei vocês. Isso aí é só uma parte do clitóris. Na verdade, isso aqui a gente chama de glande do clitóris, tá? Uhum. O clitóris, ele é um órgão homólogo ao pênis. Ele também, assim como o pênis, ele é um órgão erétil. Se um dia vocês se propuserem a estudar a embriologia, a formação do sistema genital, sob o ponto de vista embriológico, a diferenciação sexual, ela só acontece a partir de um determinado momento da gestação. Não que o sexo já não esteja determinado, entendam bem, não. Na hora que você fecunda, você já sabe qual é a determinação sexual que vai acontecer, se vai ser um menino ou uma menina, certo? Né? Se eu tenho um ovócito que é X e é fecundado por um espermatozoide Y, é lógico que aquilo vai ser um menino. E se for um outro X, vai ser uma menina, perfeito. Só que no desenvolvimento embrionário, essa diferenciação ela só acontece mais à frente. Então eu vou encontrar várias estruturas do sistema reprodutor que têm a mesma origem embriológica para homens e mulheres. E o clitóris é uma delas, ela é homóloga ao pênis, eles têm a mesma origem embriológica. Então o clitóris ele também é um órgão erétil. E isso que a gente enxerga é apenas uma parte dele, que é a glande. Se eu dissecar essa região do clitóris, eu vou ver que ele é isso tudo aqui, ó. Tá? Então, se eu perceber essa região aqui, olha, com boa vontade a gente vê que até lembra um pênis, com a sua glande e o seu corpo, né? E assim é feito. O clitóris ele tem diferentes partes. Ele tem uma glande, que é o que fica exposto, que a gente observa, um corpo e dois ramos, ó, um para cada lado, ajudando a implantação dele na pelve. Como a gente via também lá na raiz do pênis, dois ramos, né? Então, percebam que até a nomenclatura adotada é muito semelhante por conta dessa mesma origem embriológica. Tá bom? Ou não tá bom? Ok. E é exatamente aí que aquele encontro, né, dos lábios menores acabam por formar um recobrimento parcial dessa glande, formando então assim um prepúcio da glande do clitóris. Lembrem-se que no pênis eu tinha um prepúcio da glande do pênis, aqui eu vou ter o prepúcio da glande do clitóris. Ok? Ok. Isso aí não é Covid não, né, Dudu? Não, não. Então tá bom. Isso aqui, como eu tinha dito para vocês, é um esquema mostrando um quadro de Bartholinite, né? Imagina se esse aumento de volume não vai causar um tanto de desconforto, né? Com certeza deve causar, né? Olha o tamanho disso. Isso não pode fazer a vida de ninguém feliz, né? E às vezes se torna tão aumentado que existe necessidade de uma drenagem cirúrgica. Percebam que aqui já está dentro de um centro cirúrgico, né? Com a paratologia para começar a pensar em drenar e aqui um procedimento de drenagem. Olha o aumento de volume que isso acaba gerando. Não tem como, tem que drenar isso aqui, que a compressão causada deve causar uma dor absurda numa área que tem uma inervação bastante considerável. Tá bom? Então isso aqui é uma bartholinite. A gente viu então que existia o ósteo da vagina. E o que é a vagina? A vagina é um órgão de forma tubular. Então, por favor, amores, uma das
Do mesmo jeito que bolsa escrotal é uma grande redundância, canal vaginal também, porque a vagina ela já é um canal. Então o nome é vagina, ponto. Tá? Vocês nunca mais vão falar canal vaginal para titia, vão? Não. Muito obrigada. Então, a vagina, ela é um canal, naturalmente, né, um órgão de forma semelhante a um tubo, e que vai unir o vestíbulo, ela se estende desde o vestíbulo até um outro órgão, que é esse aqui, que a gente já mencionou algumas vezes, que é o útero. Tá? Para que ela serve? Eu tenho medo de, às vezes, perguntar isso, mas vamos lá. Para que ela serve? Funções desempenhadas pela vagina. Gente, sem Aparelho vergonha. de acoplamento na hora da cópula. Acoplamento é uma coisa tão mecânica, tão maca, né? Tão máquina, né? Então, ela serve para copulação, ela é o órgão feminino da copulação. Né? Acoplamento, me senti assim, exterminador do futuro agora, Dudu. Só implicando com você, tá? Eita, então, assim, órgão da copulação, né? Feminina. Pronto, só para isso que ela serve? Mulheres da turma, por favor, se manifestem. Vai falar uma bobagem agora, mas eu nem posso, né? Paramos na copulação? Vou até tirar, vou começar a achar que o povo só pensa em sexo, hein? O que mais? Deixa eu ver até que se alguém escreveu alguma coisa para mim. Não. Como é que a gente nasce, na grande maioria das vezes? Saída pelo útero, pela vagina. Então a vagina também é via de passagem durante o parto, né? Para o nascimento, né? Então passa um bipolho ali. Isso também não é função dela? Ou todo mundo nasce de cesárea, gente? E o que mais? Não passa mais nada nela? Via de condução de espermatozoides. Sim, que aí estaria agregada a função da copulação, né? Por ela é uma via de passagem de espermatozoide, sim. E por ali, a saída de fluxo menstrual. Não? Ou o fluxo vai ficar guardado lá para sempre? Ou a gente fica prenha. Prenha é um termo técnico, tá? Todo mês. Não, né? Então ali eu também tenho a saída de fluxo menstrual. Ok? Todas elas funções exercidas pela vagina. O interessante a respeito da vagina é que se eu fizer um corte horizontal e observar a seção dela, ela tem uma seção que lembra a letra H, ó. Ela é mais estreitada no sentido lateral, tá? É um canal que as paredes são formadas por musculatura e isso faz com que ela tenha uma capacidade razoável de distensão, logicamente vai depender de indução hormonal e também de alongamento, lógico que limitado, mas para servir a copulação. Posso ir? Pode. Quando chega ao final da vagina, eu vejo que ela abraça, ó, como se ela ficasse ao redor, né? Ou seja, como se ela fosse mais larga do que o início do útero. Então, ela abraça por fora, como se fosse uma roupa de elástico numa cintura, né? A roupa é mais larga que a cintura abraça ali. Esse primeiro segmento que é o colo do útero. Então, existe um espaço entre a vagina e o colo do útero, ou seja, ao redor do colo do útero, tá? Esses espaços entre a parede da vagina e o colo do útero são chamados de fórnices. Existem fórnices que rodeiam o colo do útero, que são os espaços entre a parede, né, a vagina propriamente e o colo do útero. Ok? Aqui, uma vista de um corte sagital e aqui uma vista frontal, né, um corte frontal coronal, e a gente vê, ó, que ela é mais larga do que a porção inicial, que é o colo do útero.
Útero. O útero é um órgão extremamente importante. É nesse órgão que se alberga, né, e se desenvolve um novo ser. Então, é ele quem é o responsável por garantir o desenvolvimento de um embrião quando ele recebe um ovócito fecundado. Maravilha. A parede do útero, ela vai apresentar 3 camadas. Da mais interna para a mais externa é a forma como a gente vai descrevê-las agora. A camada mais interna da parede aqui do útero é o que a gente chama de endométrio. Depois eu tenho uma camada que com certeza é a mais espessa e que é formada por músculo liso, que é o chamado miométrio. E finalmente a mais externa, que é o perimétrio. Então a gente tem o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Sempre de mais interno para mais externo. Aí eu posso fazer uma pergunta para vocês? Em especial para as meninas? Posso? Ai, vocês hoje não querem falar comigo mesmo, né? Qual é o tumor benigno mais comum do útero? Endometriose não é tumoral. Câncer de colo de útero, professora? Não ouvi. Câncer de colo de útero. Não do colo. Do colo geralmente não é benigno, né? Os do colo geralmente são carcinomas, né? Uhum. Exatamente, Isis. O tumor benigno de útero mais comum é o mioma. Nunca ouviram falar? Claro que já. Por que chama mioma? Adivinha da onde que ele se origina? Do miométrio, arrasou. Então, é a camada, inclusive, mais desenvolvida. Pode acontecer desenvolvimento de tumores. Na grande maioria, graças a Deus, são benignos, né, que são chamados miomas, e que são de fácil tratamento. Nem sempre, inclusive, nem que seja cirúrgico, mas só ajeitando a coluna, mas que são de tratamento até fácil quando comparado com as lesões malignas. Alguém falou para mim de tumor de colo, acho que foi você, Aline? Fui eu. Quem é eu? Eu, Aline. É a Aline mesmo? Não, só confirmando se tinha sido. Os tumores de colo, infelizmente, a grande maioria deles acaba sendo os carcinomas, né? Que são tumores malignos, né? E até tem umas imagens que eu mostro para vocês. Mas hoje a gente sabe também que o agente maior causador e desencadeador desses processos, né? Desses tumores de colo, é o HPV, né? Que é um vírus que tem uma predisposição absurda para causar câncer de colo de útero e que é transmitido no ato sexual. E por isso hoje a importância tão grande da vacina contra o HPV, né? E que o povo meio que ignora a possibilidade e ignora tomar essa vacina, né? O que é lamentável. A meta até hoje não conseguiu se bater a meta de quantitativo de pessoas serem vacinadas contra o HPV, mas é o maior agente causador desses carcinomas de colo de útero, né? Bom, além de descrição das 3 camadas da parede, o que a gente sabe a respeito do útero? O endométrio, que é a camada mais interna do útero, ele é extremamente responsivo a estímulos hormonais. Então, o que vai acontecer com esse endométrio? Todo mês, durante um ciclo estabelecido, que é um ciclo hormonal, obviamente, para nós mulheres, esse endométrio, ele se altera sob a ação desses hormônios
de forma a aumentar, né? Ele tem uma fase onde ele prolifera e uma fase onde ele se torna secretor, justamente na expectativa de que chegue até essa camada uterina um ovócito fecundado. E esse desenvolvimento endometrial que acontece é justamente para permitir e viabilizar a implantação e aí a anidação, que é o início do desenvolvimento desse futuro embrião, que foi fecundado lá por um espermatozoide. Se por acaso essa fecundação não ocorre, né, não há uma implantação no endométrio, o que vai acontecer? O organismo entende de que todo aquele preparo que aconteceu, ele é nesse momento desnecessário, porque não houve essa fecundação e nada se implantou nessa parede. E aí, naturalmente, esses hormônios descem de nível e os que aumentaram esse endométrio, e esse endométrio ele se destaca e é removido, porque não dá para guardar para o próximo mês, né? E ele é desprezado sob a forma de fluxo menstrual. Sim ou não? Sim. Perguntas a respeito disso, amores? Além das 3 camadas da parede, eu consigo dividir o útero também em 4 porções, em 4 partes. A primeira, que é essa região aqui, ó, que está relacionado com a vagina. Percebam como a vagina é maior, né, mais larga, né? Que é o colo. Depois essa área aqui onde estreita naturalmente, que é o istmo. Depois um corpo e finalmente o fundo. Então essas são as 4 porções, né? Eu tenho o colo, o istmo, o corpo e o fundo. Uns 4 segmentos do útero. Escrevi aí para vocês, tá? Vocês estão vendo que eu estou escrevendo aqui, né? Sim. Não. Ah, tá. Ninguém fala comigo, vocês hoje estão insuportáveis. Insuportáveis é ótimo, é coisa de mãe, né? Você está insuportável, criança, para, fica quieta. Não é assim? Desce daí. Insuportável. O T. Que T, garota? Ah, sim, sim, claro. Sim. Existem vários. Agora que eu falei no T, eu falei, que T? De onde é que ela tirou esse T? Agora que eu entendi do que você está falando. É do istmo, né? É. Eu falei, meu pai do céu. Eu entendi agora. É que eu olhei e falei assim, um T? De onde é que você tirou esse T, tia? Liga não. Liga não. Outra coisa bem interessante a respeito do útero é que a posição dele não é uma posição vertical, né? Ele fica inclinado anteriormente. E isso tem um propósito. Pensem o seguinte. Vagina, útero, né? Ele não deve, por uma questão até física, estar alinhado com a vagina. O fato dele ficar inclinado anteriormente se forma um ângulo entre ele e a vagina. Isso é extremamente providencial, porque pense que aqui dentro vai se desenvolver uma pessoa. E se ele tivesse um alinhamento com a vagina, o peso dessa pessoa se desenvolvendo poderia facilitar a saída dessa criança antes da hora programada. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Sim. Então, ele assume uma posição que a gente chama de anteroversão. Isso é uma posição fisiológica e a gente espera que o útero tenha essa anteroversão. Algumas mulheres têm o que a gente chama de útero em retroversão, e uma das complicações que elas podem apresentar é conseguir levar a gestação a termo, né? O que é uma gestação a termo? É cumprir o prazo total de 40 semanas estimados de um período gestacional, né? Então, às vezes, elas podem ter um início de parto prematuro, dar origem, né, a partos prematuros. Isso não é interessante, tá? Então, já que esse útero assume essa posição em anteroversão, para que ele fique nessa posição, imagina
que ele fica inclinado para frente, né? Ele é alguma coisa assim, inclinada para frente. Ele vai precisar, e que existe a possibilidade de uma gestação ali dentro, alguém se formando ali dentro, ele vai precisar de um conjunto de estruturas que mantenham ele nessa posição. E essas estruturas são ligamentos, que na verdade são desdobramentos, né, daquele peritônio, que ajudam a manter esse útero em posição. Eu não vou falar de todos, não é nosso objetivo, mas eu vou falar dos dois principais, tá? O primeiro é um ligamento bastante extenso, que, ó, se estende para cada lado do útero. Dudu, esse microfone hoje está barulhento, hein? Desculpa, professora, deixa eu desligar. Não, Esqueci. tranquilinho. Vocês já viram aqueles caras que vestem um macacão bem aderido ao corpo e que ligando a parte do braço aqui ao corpo, quando ele abre, tem tipo uma asa para eles saltarem dos lugares e saírem planando? Vocês já viram essa prática esportiva? Né? Imaginem que essas asas aqui daquela roupinha fossem um ligamento. O que esse ligamento que é grandão ele faz? Eu sou o útero, de um lado eu tenho parede da cavidade, do outro lado eu tenho parede. Então sai uma faixa de peritônio de cada lado agarrada em mim, como se fossem as asas, né? Então vai segurar o útero naquela posição de anterior para posterior que ele fica, né? Como se eu me inclinasse para frente e me segurasse aqui em duas paredes para não cair por conta daquela inclinação, como se fossem aquelas asinhas dessa roupinha que a gente descreveu. Pelo fato dele ser um ligamento bastante extenso, toda essa área aqui amarela que fica de cada lado é o ligamento largo, largo mesmo, diferente de estreito. Ele ajuda, né, a fixação, a ancoragem do útero, por conta muito dessa posição. E um outro ligamento que eu queria falar para vocês é esse aqui, ó, que está saindo aqui, ó, para frente. Se eu olhar nessa foto, e aí eu preciso da maior sinceridade do mundo de vocês, se vocês entendem a vista dessa foto. Vocês entendem essa foto, essa imagem? Gente, só Sim. fala comigo. Alguém não entende, gente? Fale agora ou cale para sempre. É de trás é ótimo. Não. Até superior? porque trás é termo anatômico. Acho que não. Ótimo. Eu preciso de sinceridade de vocês para que, se vocês não entenderem, eu explicar qual é a vista que a gente está tendo. Ótimo, que bom. Eu adoro quando vocês são sinceros e falam, não entendi, volta aí, pelo amor de Deus. A gente está aqui para isso. Então, vamos voltar aqui às figuras para a gente entender que vista é essa. Deixa eu achar outra imagem. Estamos juntos aí? Amores? Vocês estão aí? Tá. Todo mundo entende que isso aqui é um corte sagital? Uhum. Tá? Imaginem agora que eu peguei, só que ao invés de estar cortado, né, tivesse inteiro as duas metades, e eu vou olhar daqui, ó, da onde está a minha seta. Então eu vou olhar daqui para cá, uma vista meio que posterior e superior. Ela não é só superior, mas ela é ligeiramente deslocada para trás, para posterior também. Então eu vou olhar daqui para cá. Foi? Foi. E aí eu vou ver essa imagem, ó. Opa, o que eu vejo aqui? O útero, por uma relação anatômica. Eu sei que à frente do útero eu tenho a bexiga, né? Vamos voltar lá na foto, ó. Anterior ao útero a bexiga. Então, se eu tô olhando mais ou menos daqui, eu tô vendo só esse pedaço, ó, da bexiga, não tô vendo a bexiga completa. E o que eu tenho posteriormente ao útero? O que vocês acham que é isso aqui? O intestino grosso? É todo grosso, não, né? Que parte do intestino grosso é essa aqui?
Colo descendente. Isso mesmo, é o reto. Já estamos aqui no reto, né? Dudu, o esfíncter está aqui, ó. Oi. Aqui, ó. O esfíncter anal está aqui, tá? Ó o ano. Mas o canal retal ele não tem pouco menos de 7 centímetros, não é isso? Quem é que está posterior? E quanto você acha que mede um útero? Não sei. Hã? 6? Não sei. O útero não é um órgão grande, não. Ele deve ter nessa extensão aqui uns 15 centímetros, mais ou menos. Tanto que é uma das grandes surpresas quando a gente bota vocês na prática e o povo olha, o útero é só isso? A capacidade de distensão dele é uma coisa louca. Tá? Então, isso aqui atrás já é o reto. Olha a distância que eu tenho daqui até aqui. Isso aqui pode ser colo descendente? Isso aqui já é final de sigmoide e início de reto. Descendente não pode mesmo ser. Faz algum sentido? Sim. Edward, talk to me. Tá? Faz sentido. Então, o que eu vou ver posterior ao útero? Reto. Show. Vamos lá para a nossa figura. Então, aqui, ó, final do sigmoide, lá, ó o reto lá. Ah, então tá. Então, aqui tá o útero, à frente dele a bexiga, aqui atrás o reto. O povo que falou aqui para mim que não tinha ido, entendeu agora qual é a vista que a gente está tendo? Foi? De boa? Posso continuar então? Posso ir? Então tá. Vou lá. Qualquer coisa grita que eu volto. Não precisa gritar muito alto para não assustar a véia aqui. Ok. Aí, tudo isso amarelo aqui, ó, de cada lado, ó, é o ligamento largo que eu falei para vocês. E eu queria que vocês observassem isso aqui, ó, saindo para a região anterior. Parecem 2 chifres, não parecem? E apura mais um pouquinho o olho, que vocês vão observar que quando chega aqui, ó, ele some, ó. Ó. Aí a gente vai recordar e viver. Na semana passada, quando a gente falou de sistema reprodutor masculino, a gente falou de uma estrutura que existia, né, que era por onde acontecia a migração dos testículos, né, quando eles saíam da cavidade abdominal para migrar para o escroto. Lembram o nome dessa estrutura? Que era o caminho que ele fazia? Que era uma comunicação natural que existia? Canal inguinal, exatamente. Nós, mulheres, também temos um canal inguinal. Né? Nos homens, esse canal inguinal vai dar a passagem para o testículo e depois que o testículo passa, o que fica lá dentro? Ou seja, o que é o conteúdo do canal inguinal nos homens? É um conjunto de estruturas que a gente chamou de funículo espermático, onde eu tinha artéria testicular, plexo venoso pompiliforme, não era? Ducto deferente. Caramba, eu não tenho nada disso, mas eu tenho canal inguinal. Então, as mulheres também têm um canal inguinal. Qual vai ser a diferença? O conteúdo do canal inguinal. Nos homens, eu tenho o funículo espermático. Na mulher, o canal inguinal ele é preenchido, ou seja, quem mora lá dentro é um ligamento que ajuda a sustentar o útero. E que ligamento é esse? Ligamento redondo do útero. Ele ajuda a ancorar o útero na pelve, que é o que a gente viu naquela figura que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Por isso que ele some aqui. Ele aqui está entrando no canal inguinal. Foi? Talk to me. Foi. Tá. Existem outros ligamentos, tá, gente? Que eu não vejo necessidade da gente ficar falando deles, que não é o nosso objetivo. Ah, ligamento útero-sacro, ligamentos cardinais. Não há necessidade. Vamos falar do largo, que é o importante, que ele é bem extenso, bastante presente, e do ligamento redondo, por conta da diferenciação dele ser o conteúdo do canal inguinal nas mulheres. Tá bom? Bom, Aline, o que eu tinha falado para você. No colo do útero, cadê o colo do útero? Nessa região do colo do útero, obviamente, eu tenho que ter uma abertura aqui, que é chamado de ósteo do colo do útero. Esse ósteo, obviamente, ele vai servir para dar passagem a espermatozoides e também para fluxo. E, dependendo do momento,
para sair alguém por ali de dentro do útero, no caso, no momento do parto. Então, a capacidade de distensão desse colo, e especificamente desse ósseo, ela também é grande e também vai responder a estímulo. Já devem ter visto em filme, televisão, seja lá onde for, tem tantos dedos de dilatação. O que tem que dilatar? Na verdade, é o colo do útero para conseguir sair alguém dali, né? Então, esse ósseo, em condições normais, na grande maioria do tempo, ele está bem fechado, porque não interessa manter esse ósseo expandido, né? No período fértil, ele aumenta um pouquinho para facilitar a passagem dos espermatozoides e garantir uma fecundação. E no momento do parto, ele aumenta muito para passar alguém por ali. Ligamento redondo do útero. E aí eu vou buscar uma imagem até melhor aqui para vocês. Cadê? Estão vendo aí o Google? Então, gente. Tá? E ele está mostrando aqui numa foto, ó, a parede da vagina, olha como é que ela é mais larga, né? E aqui o colo do útero e o ósteozinho. Olha como ele é, em condições normais, uma abertura naturalmente bem pequena, tá? Foi? No exame preventivo, que se coleta é material dessa região aqui, ó. Isso aqui foi feito durante, não sei se vocês conseguem ver, tá aqui o espéculo aqui e aqui, ó. Aumentando o diâmetro para ter acesso ao colo do útero, tá? Da onde se coleta o exame, que é o exame preventivo, né? O famoso Papa Nicolau, para ver o tipo celular que está acontecendo aqui. Foi ou não? Foi. E aqui um esqueminha que ele mostra, né? O acometimento do colo, justamente na grande maioria das vezes por neoplasias malignas, tá? Posso ir? Pode. E aí, deixa eu achar meu slide aqui de novo. Opa, apareceu. Então, pode acontecer acometimento desse colo do útero, né? Numa proporção inicial ou já bem desenvolvido. E a gente vê a presença aqui de duas massas de colo do útero. São peças de histopatológico, ou seja, esse útero foi seccionado, ó, foi removido junto com o colo. E a gente vê aqui um carcinoma já num estágio de desenvolvimento bem maior do que aqui. E aqui a gente consegue ver o ósteozinho. Isso aqui tudo é o colo, ó, tá? E aqui o ósseo, que é a abertura desse colo, tá bom? Como eu havia mencionado para vocês, né, e que aí acho que foi a Thaís que apontou para mim, o tumor benigno de útero mais comum são os miomas, né? Eles se originam do miométrio, mas eles podem ter um crescimento que se restringe à parede uterina, né, um crescimento mural. Eles podem ter um crescimento que vai para dentro da luz do órgão ou ainda que vai para fora da luz do órgão. Eles podem ter diferentes aspectos, tá? E podem ser múltiplos, não um único tumor isolado. Dependendo do tamanho, condição, tem indicação, às vezes, do procedimento de remoção total do útero, como a gente vai ver aqui em alguns deles, né? Então, aqui que bonitinho, ó, um útero. Obviamente, ele já perdeu aquela forma de pera, já aparecendo já um pirulito aqui, né? Tá bem aumentado. E aqui o colo com o ósteo. Uma coisa interessante a respeito do ósteo é que ele deixa de ter uma forma circular e ele vai, às vezes, se tornando assim, ó, mais alongado, de acordo com o número de parições, de partos naturais que a mulher já teve, né? Se nunca teve um parto natural, ele tende a ser mais circular, né? Conforme vão acontecendo partos naturais, ele vai alterando um pouco essa forma. Isso é fisiológico, isso é esperado, tá? É inclusive uma forma de
de possibilidade de detecção para saber se a mulher já teve partos naturais, né? Olha o tamanho, né? Isso aqui é um útero escondido atrás de miomas, né? Olha o tamanho disso. Tá enchendo a mão inteira do cirurgião, né? Aliás, ele precisou das duas mãos para segurar, né? Tem útero miomatoso que às vezes é mais pesado que criança recém-nata, né? E aqui a gente vê, ó, o útero tá aqui, e isso aqui é um mioma com crescimento para fora do útero. Pequenininho, né? Miudinho, né? Bem discreto. Eu brinco, toda vez que eu vejo essa imagem, eu digo que parece um gremlin. Lembram dos gremlins que jogava água, brotava outro? Olha quantos miomas surgem da superfície desse útero. Perdeu completamente aquela forma, né? Tá? Ó. Olha o tamanho que o cara tá. E ele fica com uma alteração de forma dependendo da quantidade e tamanho desses tumores. Tá bom? Bom, outro órgão que, assim como o útero, também já está lá na genitália interna, são as tubas uterinas, órgãos pares. E as tubas uterinas, uma das extremidades delas se comunica com o útero, e a outra extremidade delas é livre, ou seja, não se comunica com nada. Assim como o útero, a gente também divide as tubas uterinas em porções. Eu vou escrever primeiro o nome, depois eu explico o que é cada um, qual que é cada um, tá? Então eu vou ter porção uterina. São 4 porções, né? Porção uterina, istmo, ampola e infundíbulo. Temudo, Rai! Tá? Então eu tenho o istmo tanto na tuba quanto no útero. Adoro implicar com vocês. Fiquem preocupados o dia que eu não implicar com vocês. Aí é que vai ser sério. Enquanto eu estiver implicando com vocês, está tudo bem, está tudo certo. Então tá aqui mostrando o útero e partindo de cada lado uma tuba uterina. E aqui um corte coronal do útero mostrando o seu interior e a comunicação natural com a tuba uterina. Então, essa porção aqui que atravessa a parede é a porção, obviamente, uterina. Depois eu tenho essa parte estreitada, que é o istmo, aonde já dilatou a ampola, e esse final aqui, que parece um funil, é o infundíbulo. Por isso, infundíbulo. E infundíbulo significa em forma de funil, né? Ele abre como se fosse a boquinha de um funil. E uma coisa interessante é que no infundíbulo, prestem atenção, não é uma outra porção, faz parte do infundíbulo. Eu tenho na extremidade do infundíbulo essas estruturas aqui, essas projeções que parecem uma franja. Nome dessa franjinha aqui faz parte do infundíbulo, tá? Não é a outra porção, são as fímbrias. Tá? O dia que a gente voltar para o presencial, que a gente tiver aula prática, eu tenho uma pelve feminina que eu dissequei, que as fímbrias estão lindas, 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 lindas. A coisa mais linda do mundo, aquelas fímbrias. Vou fazer questão e vou ter oportunidade de mostrar para vocês. Ela ri, né? Cada maluco com a sua mania, né? Eu tô com uma saudade do meu anatômico, Daniela, você não imagina. Eu amo aquilo lá, adoro. Se você me deixar lá 2, 3 horas dissecando, eu esqueço da vida. Uma saudade de tirar formal, gente. Liga não. Professora meio... pode rir, pode rir. Alguém tem que gostar, né? Enfim, tá? Eu vou adiantar um pouquinho para a gente entender a importância. Pode rir, gente. Eu deixo vocês rirem, porque a professora é meio doida mesmo, mas... Vou voltar rapidinho lá na figura. Acabou a sessão palhaçada, né? Vocês... Eu ia falar, me lembra, vocês ficam gravando, vocês ficam, qualquer dia eu vou ser demitido. Olha que bonitinho. Isso aqui, gente, é um ovário. E eu sei, assim como vocês já sabem, que o ovário, ele vai produzir uma célula reprodutora que é o ovócito. Estamos juntos? Sim ou não? Isso é novidade ou isso já
tá internalizado? Sim. Ok. Então tá. O que que acontece? Apesar da proximidade, aqui está o ovário. A tuba uterina, ela não abraça o ovário, ela fica afastada do ovário. Existe um gap, né? Um espaço entre eles. E aí, quando o ovócito sai aqui do ovário, ele tem que entrar na tuba. Mas, pô, como é que ele vai entrar se a tuba não está agarrada? Aí é que entra a importância das fímbrias. As fímbrias, elas se movimentam tipo uma hipnose, saca? Encantador de serpente, tipo assim, ó. Vem, compre batom. Elas ficam assim, ó. Vem, ovócito. Vem, ovócito. O movimento delas acaba por trazer o ovócito para dentro da tuba. Aí, se o ovócito não entrar, ok, ele vai ficar na cavidade, não é meio ideal, ele degenera sem problema algum, tá? Mas essas fímbrias, o intuito, a função principal delas é fazer essa captação do ovócito para dentro da tuba. E outra coisa é que no epitélio da tuba uterina, né, vocês devem ter visto lá na biologia dos tecidos que uma das especializações apicais dos epitélios são os cílios. Não viram? Cílios, estereocílios e microvílos não são especialidades? A maioria de vocês tem aula com Priscila? Algum de vocês tem aula com Rodrigo? Todos vocês são alunos da Priscila? São? Então, se são, eu tenho certeza que ela falou. E se for, de Rodrigo também tenho certeza que ele fala, que eu conheço os dois, tá? Então, o que vai acontecer? Como o ovócito tem que andar dentro da tuba uterina, a gente já vai entender melhor daqui a pouquinho, aqueles cílios da parede interna da tuba, eles são muito importantes porque eles é que vão, ao bater, empurrar o ovócito. Tipo, vai, o caminho é esse. E esse batimento desses cílios da tuba uterina também é desencadeado por liberação hormonal. Porque, preste atenção, o ovócito não vai ter que ficar um mês inteiro andando na tuba, né? Existe um momento certo para ele estar ali e andar. E é nesse momento que aumenta a liberação de um hormônio que faz com que esses cílios batam, empurrando o ovócito para o lugar certo. A natureza é linda, não é? Não? Vocês não acham, não? A gente nasceu assim, gente. Se não fosse isso, a gente não estava aqui. Vocês hoje estão tão... Vou chorar, tá? Então, aqui no interior, os cílios vão empurrar. E essas fímbrias é que vão ajudar a captar. Volto a dizer, gente, elas não são uma quinta porção. Elas fazem parte de uma porção que existe, que é o infundido. Legal? Entendam o seguinte, esse ovócito, ele tem que sair do ovário e entrar na tuba para que aconteça, daqui a pouco, mais uma fecundação. Então, fica claro que o fato dessas tubas estarem desimpedidas, estarem livres, permeáveis, é importante nesse momento. Porque se houver alguma obstrução aqui no caminho, e esse ovócito não conseguir passar por elas, a fecundação não vai ocorrer e essa criança não vai ser gerada. Então, algumas mulheres têm problemas de fertilidade, uma das etiologias dos problemas de fertilidade pode estar relacionado a uma não permeabilidade das tubas uterinas, né? E existem exames que checam essa permeabilidade, sabendo se o trajeto dela está liberado e descartando a possibilidade de uma obstrução e, com isso, uma possível infertilidade ou diminuição de fertilidade, tá bom? E aqui a gente vê, ó, direitinho, um exame mostrando o útero preenchido com contraste e o trajeto dessas tubas. Como também elas podem ser o alvo de uma das cirurgias relacionadas à esterilidade feminina, né? Se a gente falou lá da vasectomia, a gente pode falar de um processo de esterilidade mais feminino, que esse procedimento ele é feito nas tubas uterinas. O que se faz? Um procedimento chamado de ligadura. A tuba está aqui, né? Você... vou usar até o pretinho da caneta. Você
pinça ela aqui, corta essa parte preta, ou seja, você tira um pedaço do meio dela e amarra aqui e amarra aqui. Antigamente só cortava e amarrava, mas aí às vezes ela recanalizava. Então, hoje, para ter certeza, corta um pedaço no meio e amarra as duas boquinhas. Qual é o objetivo? O ovócito não vai passar. Se ele não passa, ele não vai ser fecundado. Ué, mas e aí? Aí ele vai sofrer degeneração, como eu falei para vocês, que pode acontecer se ele não entrar na tuba. Ele fica ali, dá de cara com nada, não tem função. O organismo se encarrega de promover o processo de degeneração sem maiores prejuízos. Fica claro isso ou não? E falo que vocês hoje estão... acho que eu tenho umas imagens. Hoje em dia faz por vídeo, né? Cirurgia videolaparoscópica é bem menos invasivo, né? Aqui, ó. Uma pinça da vídeo, tá vendo lá de cá já tá amputado, ó, da tuba. E aqui já tá, sai da minha frente. E aqui já tá, ó, amarrado. Isso aqui é a tuba, fininho, tá vendo? Ó como é fininho. E aqui já tá amarradinha de um lado, amarradinha do outro, vai tirar o pedaço do meio. E aí não passa mais nada aqui no meio. Bonitinho, né? Olha como ela é fininha, ó. Ovários. São as nossas gônadas, né? Produzem as células germinativas, as células reprodutivas, que são os ovócitos. Uma coisa interessante é que os ovários, quando nós, mulheres, nascemos, dentro deles eu já tenho um quantitativo pré-determinado de futuros ovócitos, né, de folículos. Então a gente já nasce com uma quantidade X de folículos. Então isso significa dizer que o dia que o meu estoque acabar, eu não tenho mais condições de reprodução, que é o que caracteriza a menopausa. Ah, então por que eu entro na menopausa? Porque acabou o meu estoque de folículo. Aquilo que eu nasci, né, meu estoque zerou. Diferente do que acontece com os homens. Eles são capazes de gerar, né, de criar espermatozoides durante toda a vida. Tá? Então o período reprodutivo deles é muito mais longo do que o nosso. Existe uma justificativa para isso. E eu queria saber se vocês concordam. O que é bom é edição limitada, não pode ter um monte. Roupa boa, né? Roupa legal é aquela exclusiva. Não é aquela, tu vai, compra hoje uma calça na C&A, amanhã tu entra no ônibus, tem mais 3 iguais. Nada contra, eu compro roupa lá também, Renner, C&A, tá? Mas assim, chance de igual. O que é bom tem que ser pouquinho, edição limitada. Concordam comigo, meninas? Não? Vocês não concordam? Né? O que é bom é edição limitada, roupa boa exclusiva. Aquilo que tem muito perde a graça, gente. Fala alguma coisa, Dudu. Cadê você, Dudu? Dudu ficou quieto agora. Nem se pronuncia mais. Tirando a brincadeira aí, isso é sério, né? A gente nasce com um estoque X de folículos que vão dar origem a ovócitos, né? Por isso que a Dudu só riu, né? Sarcástico. O que é bom é pouco, Dudu. Presta atenção. É tão bom que a gente só pode ser X, né? Vocês podem ser X, Y, de tanto que tem, cara, bagunça danada. Você vê que Y não é bom? Não existe YY, só pode ser XY. É brincadeira, tá, gente? Mas o aspecto aí é verdade. Rapidinho, qual é o procedimento que não dá para reverter, vasectomia, ligação de tudo. Hoje em dia é ligadura, né? Vasectomia às vezes você consegue reverter. Depende da técnica que você use, tá? Dependendo da técnica, às vezes você não consegue reverter nem a vasectomia. Depende da técnica. Tá? Mas é mais fácil reverter vasectomia. Tá bom? E olha só, fala de novo ligadura de trompa pra mim. Pra ver se eu não vou puxar a sua orelha. Ligadura tá certa. Só que não é de trompa. É de tuba. Tuba uterina. É ligadura tubária, de tuba.
Olha lá, olha o nome do órgão, Rai. Qual é o nome do órgão? Cadê? Tuba, não é trompa não. Trompa não se usa mais há uns trocentos anos. É tuba uterina, tá bom? Cuidado com isso. Não escreve trompa para mim, não. É tuba. Então é ligadura. O termo existe, ó. Ligadura, tá vendo? Ligadura tubária das tubas. Tá bom? Oi, Rai. Cadê você? Ai, meu chatinho. Não, tô falando sério agora, sem palhaçada, né? O nome é ligadura mesmo, tá? A ligação é fazer uma ligação com vocês. Me perdi. Então, ovários. Ops. Então, os ovários, além de produzirem as células, né, que são os ovócitos, as células reprodutoras, eles também são capazes de produzir hormônios. Em especial estrogênio e progesterona. Uma coisa interessante, já falei isso para vocês? Atentem para o nome desses hormônios. Já falei isso para vocês? Não. Não? Então ótimo, melhor ainda. Estrogênio. Gênio vem de gênese, que dá origem, não é isso? Né? Estrogênio é o hormônio do estro. Estro, gente, é sinônimo de cio, de período fértil. Então, o estrogênio, a função dele é viabilizar um período fértil para que haja fecundação. Qual é o outro hormônio que eu tenho? Progesterona. Progesta, a favor da gestação. Então, a progesterona é aquele hormônio que chega e garante condições ideais para o período de gestação. Na hora que eu estou lá bombando, né, que eu estou prestes a ovular, né, quem está dominando é o estrogênio. Ele está preparando o meu corpo para ser fecundado, para que aquele ovócito seja fecundado. Então, o endométrio responde muito ao estrogênio, está lá bombando, preparando. Se houver fecundação e houver a implantação no útero, essa implantação promove para o meu corpo uma sinalização de que foi implantado um futuro embrião ali. Por que isso tem que ser sinalizado? Por vários motivos. Primeiro, que aquela coisinha que implantou no meu útero é diferente de mim. Ela tem uma parte que é igual a mim, que é uma carga genética minha, mas ela tem uma parte que é completamente estranha ao meu corpo. Entendem isso? Então, a genética daquelas células que estão implantadas ali no meu útero é completamente diferente das minhas. Então, a sinalização é boa para dizer para o meu sistema imune não mata porque é seu filho, porque a tendência do meu sistema imune é quando vir alguma coisa diferente, chegar lá e matar, não é assim? E aquelas células que estão ali não são iguais às minhas, são iguais? Meu filho tem a mesma genética que eu? Igualzinho? Cópia Xerox? Não. Claro que não. Então, vocês entendem que essa sinalização é importante? E uma outra sinalização para dizer assim, ó, tem gente aqui que continua produzindo a progesterona, né? E não cicla de novo. Eu vou querer ovular de novo enquanto eu já tenho um gestado? Não. Então, continua garantindo aí com a produção de progesterona para eu ficar aqui produzindo. E uma dessas substâncias sinalizadoras, que ela é liberada bem precocemente, dias após mesmo, um período de dias muito curto após a implantação, é uma secreção liberada no corpo que tem um nome que agora vocês vão entender de vez. Chama gonadotrofina cariônica humana, vulgo HCG. E aí, opa, mas é burra. HCG, não sabe digitar, não digita. E aí vocês vão dizer para mim, qual é o melhor teste de diagnóstico de gestação? Beta HCG. E é precoce, não é? Não faz detecção de gravidez precoce?
Por isso, porque essa secreção, ela aumenta. Então, se você detecta beta-HCG, está grávida, está gestando, tem gente ali morando naquele útero. Falei muito grego? Ou a gente está juntinho? Juntinho. TMJ, tá? Essa fisiologia é muito bonita, porque é tudo muito providencial no momento certo, na hora certa, né? Tá? E por isso a gente tem um ciclo muito repetitivo, que trabalha principalmente numa compensação e numa alteração entre esses dois hormônios, progesterona e estrogênio. Mas se a gente mantiver essa ideologia do que cada um faz, as ações elas vêm em nós, né? Por exemplo, ações sobre o colo do útero. O estrogênio, ele abre um pouquinho o ósseo do colo para viabilizar durante o período fértil a entrada dos espermatozoides. Quando eu estou na gestação e um predomínio de progesterona, a progesterona fecha mesmo, que não quer que abra para não sair nada por ali. Né? O estrogênio é um dos que aumenta o batimento dos cílios da tuba uterina na uma de empurrar o ovócito para ele fecundar. Tá? Então, o que a gente vai ver na realidade? Os ovários, eles vão liberar aqueles ovócitos. Cadê minha foto? Vem cá. Esses ovócitos, que são as células germinativas, eles vão ser capturados na tuba. E eles vão caminhar pela tuba, empurrados por aqueles cílios, até chegar ao útero. Foi? Chegou no útero, não aconteceu nada com ele, vai embora, degenera e sai o endométrio. Entretanto, imaginem vocês agora que esse ovócito foi capturado para dentro da tuba e houve um coito e espermatozoides foram liberados aqui. Esses espermatozoides adentram pelo útero, atravessam o útero, entram na tuba uterina. E é aqui na tuba uterina que eles vão ter a chance e a oportunidade de fecundar o ovócito. Então, a fecundação, gente, ela acontece na tuba uterina, especificamente numa porção que é a ampola. Então, chegou aqui na ampola, esse ovócito dá de cara com o espermatozoide, acontece fecundação, aquele óvulo ou zigoto, ele migra de volta pela tuba até chegar ao útero. Uma vez que ele está fecundado, quando ele chega aqui, o endométrio está preparado, ele se implanta na parede e começa a se desenvolver aqui dentro. Fica claro isso? Ou não? Por isso que se eu interromper a tuba, né, se eu fizer uma ligadura, não passa nem espermatozoide, nem ovócito. E aí não vai acontecer fecundação. Tá? Algumas vezes, pode alguma coisa dar errada e acontecer a fecundação e esse ovócito, né, ou melhor, esse óvulo, né, já que está fecundado, ele não migrar e entrar numa ensandecida de que ele vai se desenvolver dentro da tuba. Obviamente isso não vai dar certo, por vários motivos. Primeiro, porque não existe espaço na tuba, nem capacidade de distensão para que haja uma gestação ali. E segundo, que não é um ambiente ideal. Né? Isso é o que a gente chama de gravidez ectópica, fora do local de origem. Ou, como alguns preferem chamar, gravidez ou prenhez tubária, porque ela está acontecendo na tuba, que não é o local ideal. Tá bom? Ou ela é detectada precocemente, e obviamente, essa gestação é interrompida, ou às vezes pode acontecer dessa tuba se romper. E aí, isso vira uma emergência clínica. Tá? Então, deixa eu mostrar duas coisas para vocês. Vocês estão muito quietos. O objetivo da natureza é isso aqui, né? Que o espermatozoide fecunde. Tá. E isso aí é o que acontece, ó.
Ovócito, liberado espermatozoide lá na ampola, fecundou, ele vem e implanta no útero. Eu amo essa animação. Vocês não acharam bonitinho, não? Ai, vocês Bem hoje. autoritativo. Oi? Ele é uma gracinha, eu sou apaixonada. De novo, fico aqui horas assistindo isso se deixar. Eu acho tão bonitinho. Percebam o ovócito sendo liberado, o espermatozoide sobe, encontra na ampola, fecunda, e a hora fecundada ele desce e implanta no útero, tá? Isso é um resumão do que a gente viu, né? Eu acho esse esquema bem feliz também, né? Liberação pelo ovócito, captura. Acontece aqui, ó, a fertilização na ampola, né? E aquilo que é um zigotinho, ele volta para ser implantado. Ele primeiro implanta e depois em um processo de nidação. Essa estrutura que começa a se formar aqui, ó, é que vai liberar, principalmente a gonadotrofina cariônica humana. Tem um nome bonito, chama-se incício trofoblasto. E é aqui que começa a haver a liberação, tá bom? O produto final é esse. Isso é um esquema que eu acho muito interessante, uma foto que foi feita mostrando a relação visceral, já no período avançado da gestação, com as alças intestinais. Lembram daquela anatomia linda das alças intestinais? Olha como é que as pobres ficam todas comprimidas, né? Por isso que eu brinco. Tenham dó, gente. Tenham dó. E olha aqui o que eu mostrei hoje para vocês. Estão vendo aqui? Uma tira? Esse é o ligamento redondo. Olha a necessidade dele ancorar o útero na pelve. Imagina o tamanho que está esse útero com esse pimpolho aí dentro. Tá bom ou não tá bom? E o que eu falei para vocês que pode dar errado. Não vai desenvolver ali, vai romper. Isso é o que a gente chama de gestação tubária rota ou prenhez tubária rota. Isso promove um sangramento grande, causa muita dor, é uma emergência cirúrgica e, obviamente, essa tuba ela é removida, né? Então, essa mulher, ela passa a ter uma diminuição da fertilidade. Que os ovários, eles não ovulam os dois no mesmo mês, tá? Eles alternam. E aí, essa tuba já era. Então, o mês que for esse ovário funcionante, você sabe que nada vai acontecer. Então, isso diminui a chance, ou seja, torna a mulher menos fértil, mas, repito, não infértil. Ok? Produto final. Tá aí. Se não quiserem, pensem nessa hipótese e escolham o modelo mais atrativo, meninos. Foi? Talk to me. Não vão falar comigo? Fala. O que quer dizer que o ovário é vermelho no vivente? É rosa no O vivente? ovário é o quê? Rosa no vivente, vermelho no vivente, deixa só. Porque ele tem diferenciação na faixa etária da mulher. Quanto mais velha, tem uma diferenciação histológica nela. Várias. Inclusive até macroscópica. Até na macroscopia, na morfologia externa dele. Porque cada ovulação que acontece deixa uma cicatriz na parede do ovário. Então, quanto mais lisa a superfície externa do ovário, mais jovem é essa mulher, menos ovulações ela teve. Entendi. Só que ele diz que o ovário é liso e rosado no vivente. Sim. Por que ele é rosado no vivente? Porque tem vascularização, né? Ah, tá. Okay. E as diferenciações histológicas, elas giram toda vez que acontece uma ovulação. Na verdade, tudo começa com um folículo, né? Esse folículo, ele sofre uma maturação, que é hormônio dependente, mas de hormônio hipofisário. Ele responde a hormônios hipofisários. E essa maturação, quando ela atinge o que a gente chama de folículo maduro, só uma parte dele, que é a parte que tem o código genético, que é jogada para fora do ovário sob a forma de ovócito. O restante desse folículo que permanece dentro do ovário, ele se transforma numa estrutura chamada corpo lúteo, que é um grande produtor de progesterona. Então, o corpo lúteo fica ali produzindo progesterona.
Se não houver uma sinalização de implantação, esse corpo lúteo degenera e dá origem ao que a gente chama de corpo albicans, que na verdade é uma grande massa de tecido conjuntivo. Então, histologicamente, quanto maior a idade da mulher, menor a quantidade de folículos que existem ali dentro, que se encontram em diferentes estágios, né, de evolução, e maior a quantidade de corpos albicans, porque significa que ela já ovulou várias vezes. Histologicamente é diferente. A medular está preservada, mas a cortical fica com uma maior quantidade desses resíduos que são os corpos álbicos, que na verdade são aglomerados de tecido conjuntivo. Lembrem que uma das funções de tecido conjuntivo é preenchimento, né? Então, se tem um buraco e precisa de reparação, quem chega para fazer é sempre tecido conjuntivo. Vocês devem ter visto isso como uma das funções do tecido conjuntivo, né? O próprio preenchimento, né? Ok? Então, tem uma missão para vocês aí. Eu não lembro se eu botei. Eu coloquei para vocês um questionário de masculino, gente. Me ajudem. Tô ficando velha, esclerosada. Vamos ver. É muita turma para minha cabeça, às vezes falha. Deixa eu checar aqui. Eu acho que eu cheguei a colocar, mas vamos ver. Ah, não coloquei. A gente já tinha feito, né? A aula de reprodutor masculino, não tem não. Então vou colocar aqui para vocês fazerem agora e a gente discutir uns exercícios de masculino, tá? Tá bom? Ok. Não. Hã? Ninguém fala Ok. mais comigo. Eu, hein? Ah, tô triste. Cadê você, amor? Aqui. SRM é sistema reprodutor masculino, tá? Acabei de postar aí, tá, gente? 15 minutinhos? Pra vocês fazerem? Gente? 15 minutinhos a gente volta? Acabei de botar lá no material de estudos, tá? Então, ó. 10 para meio-dia a gente volta. Tá legal? Só tem o título? Ué? Embaixo tá escrito exercício SRM. Tá no material de estudo aí, ó. Ué? Vou até mostrar para vocês a tela aqui, ó. Carregou? Mentira. Aí, aí. Essa menina, ela faz coisas de mentira. Tá aí, não tá? Ai, carregou. Então, não tinha ido? Tá bom. Então, carregou. 10 para meio-dia a gente tá de volta. Vou desconectar minha câmera aqui, mas eu tô de olho em vocês, hein?
Amores, como estão indo aí? Podemos? Acabou. Sim, sim. Mais alguém se pronuncia? Alguém que ainda não tenha acabado? Aline? Ah, senti sua falta. É que tem um povo que sempre fala comigo aqui no Zap aí, eu, hein? Tô falando que eu tô cada vez mais louca. Gente, acho que tá na hora de eu me aposentar, sabia? Nem pense? Não, tô falando sério. Já começa a não falar coisa com coisa, né? Antes da gente. Como assim? Como assim antes da gente, Ritinho? Não é Ritinha, sou eu, Luana. É Eu tô com o e-mail da minha mãe, professora. quem é? Sou eu, Lu. A Luana, tá, Luana. Bem que eu tava sentindo falta sua hoje, Lulu. Ah, vocês ficam me enganando, tá vendo? É porque a gente fez uma reunião no Teams. Ó, fez uma reunião no Teams e aí você sumiu. Lu? Oi, desculpa. Eu mudo e continuei falando como idiota aqui sozinha. Você agora que parou de falar, você botou no mudo. Ai, gente, essa tecnologia às vezes me embaraça. A gente fez uma reunião no Teams. Aí ficou com o e-mail da minha mãe, aí sumiu o meu nome, entendeu? Eu vou ter que mudar, só que não ia dar tempo pra aula e ficou assim mesmo. Eu sabia que você não ia saber que era eu. Gente, que doideira! O Teams deleta assim, um pega outro, que loucura! Tá vendo? Por isso que às vezes essa tecnologia. Tá vendo por que eu tenho que me aposentar? Eu já não acompanho mais algumas dessas tecnologias, não. Eu Ó a falei quantidade antes da gente, porque antes da gente terminar de ter aula com você. Aí depois você pode se formar, mas por enquanto não. Eu se aposentar. Então, esse período vocês já se livram de mim. Ah, tem. Não, deixa pra lá, não vou falar mais nada, não. Eu tô falando, tô doida mesmo. Vambora. Vamos ao que interessa, né? Ficou eu falando besteira aqui, ó. Apareceu aí pra vocês? Sim. Então, vamos lá. Então, não desliga o microfone não, hein, Lu? Fica aí falando comigo. Tá. Vamos lá. Epidídimo fica localizado aonde? Tem assim, Oi? a função dele? Não. Fiz uma outra pergunta. A gente Tá. aproveita e vai fazendo um remake, recordar e viver. Onde é que é a localização do epidídimo? No escroto. No escroto. E ele mantém, né, uma íntima relação, ele fica agregado ao nosso amigo testículo. Ótimo. Dessas opções aí, uma delas aponta uma função atribuída ao epidídimo. Qual dessas é uma opção que tem função do epidídimo? Letra A letra A, né? Na verdade, o epidídimo ele serve tanto para armazenar quanto também para iniciar a maturação dos espermatozoides. A letra B fala em produção de hormônio sexual masculino. Isso aí é função de quem? A, testículo. Do testículo. Assim, né, como a produção de espermatozoides apontada na letra C. Produzir hormônios gonadotróficos. Hormônios gonadotróficos são hormônios aos quais as gônadas, no caso, tanto os testículos quanto os ovários respondem. E esses hormônios gonadotróficos, eles são produzidos e liberados por uma glândula chamada de hipófise, né? Então, a hipófise libera esses hormônios para sinalizar para o testículo e para o ovário a produção dos hormônios próprios de cada um. E, por fim, produzir um líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais é função de quem? Da próstata. Da próstata, tá? Então, nosso gabarito falando de epidídimo, letra A. Sobre a reprodução humana, essa questão ela tem um erro, tá?
quer dizer, que eu fui mexer nela e eu fiz besteira. Então, ao invés da gente fazer um gabarito para ela, a gente vai analisar opção por opção, pode ser? Que ela ficou sem gabarito com um texto. A fecundação ocorre no útero? Isso está correto ou está errado? Errado. Está errado. Aonde acontece a fecundação? No primeiro terço da tuba uterina. Não é no primeiro terço, ocorre na ampola, que é a porção específica, tá? Então, ocorre na tuba uterina, especificamente numa porção denominada de ampola. Lindo. A espermatogênese ocorre nos testículos, sim ou não? Sim, corretíssimo, né? Espermatogênese é o fato de dar origem, né, à formação dos espermatozoides. E aí, obviamente, a gente já complementa a C, que a fecundação não ocorre no ovário. Voltando a repetir, ela vai acontecer especificamente na ampola da tuba uterina. Última, finalmente. Na ovulação, rompe-se a parede do ovário e o ovócito é liberado diretamente na tuba uterina. Isso está certo ou está errado? Errado. Está errado, né? A gente viu hoje que ele não é liberado diretamente na tuba, ele é liberado na cavidade e acontece uma captação para dentro da tuba, aonde a participação das fímbrias, que são aquelas estruturas da extremidade do infundíbulo, são fundamentais. E por fim, a implantação do ovócito, agora já fecundado, ocorre inicialmente no miométrio, sim ou não? Não. Não, ela acontece aonde? No endométrio. No endométrio, que foi aquela camada especificamente preparada por uma ação hormonal para que aconteça essa implantação. Dúvidas aí, amores? Não. Então, tocando. CRP, 28 anos, deu entrada na maternidade Cândida Vargas, em João Pessoa, onde 2 horas depois deu à luz a gêmeos de sexos diferentes. O marido, Pedro, muito curioso, pediu uma explicação do médico. E aí, qual foi dessas opções a melhor explicação que ele poderia ter dado? Letra D. A D. Letra D de dado, né? O que acontece? A gestação de gêmeos, principalmente quando são sexos diferentes, eu tenho 2 ovócitos e cada um deles foi fecundado por um espermatozoide. Quando nós temos gêmeos idênticos, ou seja, são iguaizinhos, eles têm a mesma carga genética, né? O que acontece nesses casos é que um único ovócito foi fecundado por um único espermatozoide e, em um determinado momento, por uma predisposição, ou quer que seja, esse ovócito fecundado ele se divide, dando origem a 2 indivíduos, tá? Então, esses são os gêmeos idênticos. E gêmeos idênticos normalmente são ou 2 meninos ou 2 meninas. Hoje em dia, os tratamentos de fertilização para algumas mulheres que têm dificuldade em engravidar, eles trabalham com a utilização de hormônios e eles levam a uma condição que a gente chama de superovulação. Para aumentar a chance de fecundação, a aplicação desses hormônios ela tem o intuito de fazer com que aumente até a ovulação, que a gente ovule mais de um ovócito. E aí, hoje, vocês vão dizer se é mentira, a gente vê, em decorrência desses tratamentos, aumentar os casos de trigêmeos, quadrigêmeos, né? Inclusive aí os famosos os tento. Eu não sei se vocês já viram, hoje tem até programas na TV a cabo que mostram, né, a vida dessas famílias onde as mulheres tiveram quadrigêmeos, trigêmeos. Já viram algum programa desses? Já. Já. Tem um que é até bem interessante, não sei se vocês já viram, que são 5 meninas. Os Busbys mais 5? Exatamente. Isso. Ali tem uma coisa bem interessante, né? Ela mesma conta a história, que eles tiveram uma filha e aí queriam ter um segundo filho, ela tinha dificuldade, foi fazer um tratamento de fertilização. E dentro das 5 meninas, o interessante é que 3 são ovócitos diferentes, mas ela tem gêmeas dentro das 5 que são iguaizinhas, vocês já perceberam isso?
Quem acompanha aí o programa já viu? Não. Não? Então, assim, já tem a Ruivinha, né? Esse é até o nome das crianças. A Razel, tem a Parker, tem a Riley, que é a Pestinha. E tem duas que são gêmeas iguaizinhas, que são a Olivia e a Ava. Elas são gêmeas idênticas. Então, na verdade, foram 4 ovócitos. Saíram 3 e um dos ovócitos dividiu, deu origem a gêmeas. Por coincidência, ela tem irmãs gêmeas, né? A mãe das quíntuplas. Não sei se vocês já viram, né? Já viram que eu assisto sempre essa bodega, né? Então, assim, até dentro da superovulação, ainda assim, uma predisposição que determinou que um dos 4 ovócitos se dividisse e desse origem a 2 meninas. Próxima vez que você assistir, Dudu, olha só como as duas são iguaizinhas. E ela mesmo chama de gêmeas, né? São as gêmeas mesmo que elas são. Tá? Então, pode acontecer? Com certeza. São 5, mas fruto de 4 ovócitos, né? Podemos? Tá vendo? Às vezes televisão serve pra gente aprender alguma coisa. Desde a fecundação do ovócito, né, o espermatozoide humano segue o seguinte trajeto. Ou seja, para que ele faça a fecundação, qual é o trajeto que ele tem que fazer? Primeiro, aonde que ele vai ser produzido? Testículo. Aí do testículo ele sai do testículo e vai para um órgão onde ele vai ficar armazenado, que é o Epidídimo. O epidídimo, a gente viu que ele está dividido em cabeça, corpo e cauda. E existe uma estrutura que se origina da cauda do epidídimo, que é por onde esses espermatozoides vão sair. Que estrutura é essa? Ducto deferente. Ducto deferente. Então a gente já viu testículo, epidídimo, ducto deferente. Esse ducto deferente, ele volta via funículo espermático, né, canal inguinal, para dentro da cavidade pélvica, aonde ele mantém uma relação relativamente íntima com a bexiga, e ele vai em direção à face posterior e inferior da bexiga, onde ele vai se juntar com o ducto da vesícula feminal, formando o ducto ejaculatório, e esse ducto ejaculatório vai se abrir na uretra prostática, mistura com a secreção prostática, e agora está ponto. Então, do ducto deferente, ele vai, dentre as opções que a gente tem, para a uretra. Saiu pela uretra durante a ejaculação, a gente espera que ele seja depositado aonde? Na vagina. Na vagina. Ele ascende pela vagina, adentra, né, através do ósseo do colo, o útero, e migra para a tuba uterina, onde vai acontecer a fertilização ou fecundação, como preferirem. Então, a sequência que atende essa ordem aí é a sequência apontada na letra A, né? Testículo, epidídimo, ducto deferente, uretra, vagina, útero e tubo. A gente poderia até incluir algumas outras estruturas aí no meio, mas dentre as opções que se tem, essa seria a que atende mais corretamente a sequência. Podemos? Sim. Arrasou. O esperma normal ele é composto por quê? Ou seja, a gente viu que o esperma, que é a solução ejaculada, ela não é composta apenas de espermatozoides, né? Além dos espermatozoides, a gente encontra o que mais? Líquido seminal. E líquido prostático. E líquido prostático. Com que objetivo? A secreção da vesícula seminal, que é a secreção seminal, ela é uma secreção que é rica em frutose, né? Um carboidrato, um açúcar, que é essa frutose que vai oferecer energia para os espermatozoides. E o líquido prostático é um líquido de característica esbranquiçada, leitoso, e que é uma secreção extremamente alcalina e que vai garantir a sobrevida desses espermatozoides, principalmente na vagina, que tem um pH mais acidificado. Então, aí eu tenho a formação total do esperma ou do sêmen, como preferir, né? Espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático. Talvez a única coisa que a gente pudesse acrescentar aí seria aquela primeira fração do ejaculado, que é uma secreção típica, né, das glândulas bulbo-uretrais. Mas, como nenhuma das opções me oferece uma secreção de glândulas bulbo-uretrais, a gente não vai incluir. Tá bom? Estou falando muito grego? Não. Ou a gente está juntinho?
A Rayane está perguntando, professora, se não tem plasma seminal. Plasma seminal. Só que se você fala para mim plasma puro, você não especifica qual é o tipo de plasma que está nessa secreção. Faz sentido? Existe plasma sanguíneo também. Uhum. Tá? Então, só por uma questão de especificação entre o correto e o mais correto. Tá bom? A número 6 agora, não é? Não é 6? 6. É uma opção aí de correlação, né? Então, deixa eu fazer uma coisa, que senão eu me perco. Vamos lá. Só lembrando uma informação que eu não sei se vocês têm. Todos sabem o que são túbulos seminíferos? Quem não souber se acusa. Vamos ao chat. Ai, fiquei... Ih, fiz besteira. Todo mundo sabe o que é túbulo seminífero? Talk to me. Sabem? Então tá ótimo. Túbulos seminíferos, só recordando, são estruturas testiculares, que é onde acontece a formação dos espermatozoides. Então tá ótimo. Vamos lá nos parênteses. Local onde ocorre a produção dos gametas femininos. Quem é? Qual é o local? Ovário. Ovário. Com isso já matava a questão, né? Mas a gente vai... Eu odeio essas questões óbvias. Local de armazenamento dos espermatozoides. Epidídimo. Epidídimo. 3, né? Local onde ocorre a nidação. A gente falou hoje de nidação, né? É no útero, especificamente lá no endométrio. Então, número 5. Local de produção dos gametas masculinos. Como eu não tenho testículo, eu tenho os túbulos seminíferos, que são estruturas testiculares, que é no interior desses tubos, na verdade, que acontece a produção dos espermatozoides. Então, número 1. E, por fim, local onde ocorre a fecundação. Número 4, tubas uterinas. E em qual porção da tuba? Na ampola. Na ampola. Então, o gabarito fica a letra C de Cláudia! Eu! Questão número 7. O que é esse esquema? O que tem nesse esquema? Quais são as estruturas? Algum de vocês teve dificuldade de identificação? De entendimento? O silêncio significa o quê? Sim ou não? Não. Não? Então tá. O que a gente vê nesse esquema? O testículo, agregado aqui ao testículo epidídimo, onde eu tenho a cabeça, o corpo e a cauda, e se originando aqui da cauda do epidídimo o ducto deferente. Ducto deferente. Ótimo. Então, vamos agora discutir. Os espermatozoides são armazenados em 2. O que é o 2? Epidídimo. Sim, tá certo. Os túbulos seminíferos, que eu falei para vocês onde é que já ficam localizados, percorrem a estrutura indicada por um, ou seja, os túbulos seminíferos percorrem o ducto deferente? Não. Não. Eles estão aqui dentro, né, do testículo. 3, ou C. A liberação dos espermatozoides ocorre na sequência 2, 3, 1. Opa! Liberação dos espermatozoides. Sai do testículo, passa para o epidídimo e depois para o ducto deferente. Então, na verdade, essa sequência correta seria 3, 2, 1 e não 2, 3, 1. O epidídimo está representado por 3? Não, o 3 aqui, ó, é o testículo. E, por fim, os espermatozoides são produzidos em 2. Em 2, que é o epidídimo, eles ficarão armazenados e também terão o início da sua maturação. Podemos? Então, gabarito, letra A. De alunos excepcionais. Figura número 8. Um sistema geniturinário. Então, eu tenho tanto órgãos genitais quanto órgãos do sistema urinário, como é o caso, por exemplo, da bexiga e do próprio ureter. E aí a gente vai fazer a brincadeira aí de somar as opções. A corresponde ao pênis que executa a função de cópula.
Isso está certo? Sim. Sim, né? A gente, inclusive, hoje já falou aí de copulação. Então, o número 1 está correto. O que ele pede para a gente fazer? Somar as corretas no final, né? Não sei se vocês perceberam. Os espermatozoides produzidos na gônada masculina, quando lançados para o meio exterior, percorrem a seguinte sequência, né? Para ser lançados: testículo, próstata, túbulos seminíferos. Oi, para! A gente já viu que os túbulos seminíferos, eles fazem parte do testículo. Então não tem como o espermatozoide sair do testículo, ir lá para dentro para a próstata e voltar para o testículo. Tem como? Não. Claro que não. Então, isso aí já está completamente errado. Se discordarem, por favor, grita. Número 4. O que é a letra E? Testículo. Testículo. Tem a função de produção de espermatozoide. Claro, né? Essa está certíssima. A número 8 é um absurdo tão grande que eu fiquei até aviltada. O líquido seminal é produzido na bexiga. Isso é um absurdo, né? Ou não? Ou tá certo? Líquido seminal. Quem é que produz o líquido seminal? A vesícula seminal. Vesícula seminal, né? Bexiga não tem nada a ver com o sistema reprodutor. Então a 8 é um absurdo, absurdamente grande. Bem redundante mesmo. 16. B. O que é o B? A uretra. Uretra. Pode ser o ósseo ou até a própria uretra. Eu acho que não vai interferir no produto final, Aline. O que ele está dizendo que o B corresponde à uretra, mesmo que fosse ao ósseo. Tá, estaria errado. Mas olha o que ele fala depois. Por onde passam somente as secreções do sistema reprodutor masculino. Então, Não. independente dele estar apontando aqui o ósseo ou a uretra, estaria errada de qualquer forma, né? Mas sim, você poderia até interpretar como ósseo e aí ela estaria duplamente errada, tá? Não é problema. Então, se eu somar aí os corretos, quanto é que dá a soma? 5. 5, né? Que estão corretas somente a número 1 e a número 4. Não é rata não, tá? Trata-se de um líquido constituinte de esperma que apresenta aspecto leitoso, é alcalino, contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais, além de promover um aumento da motilidade dos espermatozoides. Que líquido é esse? Líquido prostático. Com certeza, né? Essa é tranquilinha. E por último, no sistema reprodutor masculino, é a mesma coisa, né? A próstata localizada sob a bexiga tem como função. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Produzir líquido prostático. Ela não produz o sêmen, que é o produto final, nem o seminal, que é das vesículas, nem urina, que é absurdo, nem espermatozoides, que é função de testículo. Estamos juntos? Sim. Separados, mas juntos. Ai, meu pai, o lema não é esse? Separados, mas juntos. Amores, eu não sei como funciona para vocês, mas, na minha opinião, eu acho proveitoso a gente ter a oportunidade de sempre fazer, no final, quando a gente tem tempinho, esses exercícios, porque acaba acho que sendo uma forma de fixação, e a gente nunca acaba fazendo só os exercícios, a gente acaba fazendo um remake. Então, eu não sei, eu acho que funciona. Vocês acham que não? Funciona. Podemos, mais ou menos, manter esse esqueminha? Sim. E a gente tem feito, né? A gente tem acaba feito. Eu gosto mais. Que diabo é mais? Ela quis dizer muito abreviado. Eu tenho que entender essa linguagem de vocês. Às vezes é muito difícil. Não façam isso comigo. Semana que vem, vamos conversar alguma coisa a respeito de sistema nervoso, que façam uma conta comigo. A gente tem, hoje é dia 16, a gente ainda tem a aula do dia 23 e a aula do dia 30, certo?